Moçada, nessa questão 20, o camarada fala o seguinte, ó. 2 fios metálicos, 1 e 2 cilíndricos. Tá, eu desenhei resistores, né? 1 e 2 cilíndricos feitos do mesmo material, né? De mesma resistividade, de seções transversais A1 e A2, tal que a área da 2 é o dobro da área da 1. Tem comprimento L, os dois têm o mesmo comprimento L, e são associados em série, né? Como mostra essa figura. Ele quer saber a relação entre a DDP do primeiro e a DDP do segundo. Não acredito não. Ora, tu se lembra, né? Que a gente aprendeu na alfabetização, né? Que a resistência, professor, de um pedaço de metal, né? Pode ser calculado pela geometria dele, né, professor? Isso, né? Pela geometria, ou seja, pelo comprimento L, né? Ah, eu me lembro disso. Pois é, o comprimento L dele, ó. A área da seção transversal, isso, que é aquele famoso A aqui, né, Ana? Ah, tá. E assim por diante, ó. Moral da história, pronto. Então, professor, no caso aqui, ele está dizendo o seguinte, que o 1 e o 2, eles têm o mesmo ρ, né, porque eles são feitos do mesmo material, eles têm a mesma área, só que, não, a área não, é o mesmo L, mas um tem a área A e o outro tem uma área 2A. Então isso aqui fica fácil, ó. Se você for relacionar a resistência do R1, ó, com a resistência do R2, ó, eles têm o mesmo ρ? Tem, o mesmo ρ. Eles têm o mesmo L? Tem o mesmo L. Mas e a área? Não. A área do 1 eu vou chamar de A. A área do 2, ó, eu vou chamar de 2A. Ah, mano, tá entendendo aí, né? De modo que a pessoa percebe que não tem jeito. Se a resistência R1, se você chamar essa aqui de R, essa resistência R2 não vai ser R, não. Ela vai ser quantos? R sobre I? R sobre 2, né? Ah, professor, a pessoa olhando aqui, ó, ela percebe logo que R1 é o dobro do R2, né, não? É mesmo, ó, professor, dá pra ver de cara aqui, ó, que a resistência R1 é o dobro da resistência R2. Tá, não, professor, isso aí eu sei, né? Pois é, a resistência R1 é o dobro da R2, a pessoa, né? Essa daqui, né? Vai ser o dobro dessa. Tá, e o que ele quer mesmo, hein? Bom, ele quer que tu ache a relação entre as DDPs. Ora, R1 é o dobro do R2, mas R não é U sobre I, né? Que a gente aprendeu na alfabetização, né? U sobre I. R1. R1 vai ser o 1 dividido por I. E tu percebe que o I é o mesmo para eles dois ali, ó. Ah, e o R você está trocando por U sobre I. Isso. Ah, tá. E o R2? U2 sobre I. O I é o mesmo, ó, porque eles estão em série, ó. Então é o mesmo I, ó. Então aqui fica U2, ó, sobre I, ó. Ah, tá. Professor, mas o I cancela. Pois é, o que eu posso fazer, né? O I cancela. De modo que você percebe facilmente, ó, que a DDP nos terminais do primeiro vai ser o dobro do segundo, né? Ah, bom. Pois é. Ou seja, V1 é o dobro do V2, ficou sendo a letra D, né? Então, nessa questão 20, Moi, super tranquila. Letra D para ela, né? Vamos na 21? Todo mundo aposta aí, beleza? Pois vai, professor, bora. Ó, a 21 fala o seguinte. Partículas com carga positiva, ou seja, todas elas são positivas, né, professor? Penetram em uma câmara em vácuo, onde há, em todo o seu interior, um campo elétrico uniforme apontando para cima e um campo magnético uniforme saindo aí, né, da lousa aí. Os dois são uniformes e os dois são perpendiculares entre si. As partículas positivas entram na câmara com velocidades perpendiculares ao E e ao B, a velocidades perpendiculares aos dois campos, o que lembra o conceito de filtro de velocidades, né? Um negócio que se fala com alguma frequência, né? As partículas do grupo 1 acabam sendo, né, desviadas para cima, as do grupo 2 são desviadas para baixo e as do grupo 3 passam sem sofrer desvio. E aí ele quer saber o que eu posso concluir, professor, a respeito disso daí, né? Vamos pensar sobre isso, o que a gente pode concluir. Moi,
Veja, primeiro, olha, como é que fica, Renato Brito, a força elétrica e a força magnética nessa carguinha aqui? Bom, se o campo elétrico, professor, é para cima e a carga é positiva, ela vai sofrer uma força elétrica a favor do campo, né? Aí é. A força elétrica eu já estou vendo que ela é para cima. Professor, e a força magnética, hein? Pois é, a força magnética, tu se lembra? A nossa velha amiga regra da mão direita. Ah, é, né? É. A regra da mão direita fica assim, né? 4 dedos, ó, a favor do campo. Ou seja, esses 4 dedos aqui, professor, ficam a favor do campo. O dedão fica para velocidade, ó. O dedão fica para velocidade, né? Ó, da mão direita. Ah, tá. E se a carga é positiva, o que acontece, professor? A força sai da palma da mão, ó. Força magnética sai da palma da mão quando, professor? Se a carga for positiva, que é o caso dessa daí, né? Renato, cara, então como é que vai ficar? Bom, vamos lá. Localizou a mão direita, localizei. A força vai sair da palma da mão, ó. A palma é o lado aqui, né? E aí, professor, como é que fica? Vamos lá. Campo magnético, ó, saindo da lousa, isso, ó. Só que a velocidade, ó, tem que estar para a direita, ó. 4 dedos saindo da lousa e a velocidade para a direita, a força magnética tá dando para onde, professor? Caramba, hein? Tá dando para baixo, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, a força magnética para baixo. Renato Brito, então a força magnética tem a mesma direção e o sentido contrário da força elétrica. Já pensou como seria legal, professor, se elas tivessem o mesmo valor? A partícula iria conseguir passar sem sofrer desvio. Deve ser o caso dessa partícula 3, né? Olha, perfeitamente. A partícula 3, professor, é exatamente aquela em que passou sem sofrer desvio, né não? Pois é. Vou até escrever aqui, ó. Professor, para não sofrer desvio, a força elétrica, né, tem que ter o mesmo valor da força magnética. Então vou escrever aqui, ó. Então a força elétrica, Renato, Q vezes E, ó, vai ter que ter o mesmo valor da força magnética, professor. Isso. BQV seno de 90 graus, né? Que é o ângulo formado entre o B e o V, ó. É 90, professor. E o seno de 90 graus é 1. Isso. Aí quando tu cancela a carga, ó, tu encontra o seguinte, ó. Renato, para passar sem sofrer desvio, que é o caso daquela partícula 3, ó, só se a velocidade da 3 for quanto, hein? Só se a velocidade da 3, ó, for esse valor aqui, ó, E sobre B. Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui basicamente, ó, 3 situações. Professor, quais são as 3 situações? Pronto. Primeira situação, o caso em que a velocidade é exatamente igual a isso, ó. Professor, se a velocidade da partícula for, né, valer exatamente E sobre B, o que vai acontecer? A força magnética e a força elétrica, professor, vão empatar, né? Ah, tá. A força elétrica vai ter o mesmo valor da força magnética e aí a partícula vai passar sem sofrer desvio. Professor, quem é que estava nesse grupo aqui? São as partículas 3, ó. O grupo 3, né, professor? Então o grupo 3, eu posso dizer que estava nesse time aqui, ó. Professor, mas me diz uma coisa, se a velocidade, vamos supor que a velocidade valia isso, mas ela aumentou. A velocidade valia isso daqui, professor, mas ela aumentou. Então agora ela não vale mais isso, prof. Agora ela vale mais do que isso, ó. Meu Deus! Se a velocidade era isso e ela aumenta, qual dessas forças vai aumentar? A magnética ou a elétrica? Qual delas aqui depende da velocidade? A força magnética, né? Se a velocidade valia isso, mas a velocidade aumenta, qual dessas duas aumenta? A força magnética. A força magnética vai passar a ficar maior do que a elétrica? Então, se a velocidade for muito grande, se a velocidade estiver em excesso, quem estará em excesso é a força magnética. Professor, se a força magnética for maior do que a elétrica, o que vai acontecer? A partícula vai ser desviada para o lado da força mais forte. Se a força magnética for a mais forte, ela vai ser desviada para onde, professor? Para baixo. Se a força magnética for a mais forte, a partícula vai ser desviada para baixo.
Então é o grupo de partículas 2, ó. O grupo 2 é o grupo que tem velocidade grande demais, né, professor? É. Esse não é o de hoje, não. Tem de hoje sobrando aí? Tem mais não, tem que você estar perto de alguém aí que tem aí alguma colega, alguma amiga e tal. Tá uma bagunça aí, mas nem é de hoje, não. Renato Brito, cara, então, e se fosse o contrário? Por exemplo, professor, a partícula estava com aquela velocidade certinha, mas agora ela diminuiu. Ela era isso, mas ela diminuiu. Pois é, cara, porque se ela diminuiu, ora, quando a velocidade diminui, qual é a força que diminui? Aqui depende, a força que depende da velocidade, a força magnética. A força magnética, então, era igual à elétrica, mas ela diminuiu. Por quê? Porque eu estou propondo que a velocidade diminuiu. Então, a força magnética diminuiu tanto, professor, que ela deixou de ser igual e passou a ser menor do que a elétrica. Ou seja, se a partícula sempre vai desviar para o lado da força mais forte, ela vai desviar a favor da força elétrica. Ou seja, Renato, ela vai desviar para cima. As partículas que têm velocidade a mais do que o necessário, elas vão desviar para cima. Então esse aqui é o grupo 1, professor. Esse é o grupo 1. Moral da história. O que é que você percebe? As partículas que estão mais rápidas são quais mesmo, hein? As partículas do grupo 2, ó. Eu vou escrever aqui, ó. A velocidade das partículas do grupo 2, ó, é a maior de todas. Depois, professor, em segundo lugar, as do grupo 3, né? E quais são as mais lentas de todas? As do grupo 1 são as mais lentas de todas. As do grupo 3 tem uma velocidade que vale quanto, hein? Vale E sobre B. A do grupo 3 vale E sobre B, ó. Tá. Moral da história. Moral da história é que agora dá para ler esses itens aqui, olha. Como é que fica? Afirmação número 1. V1 é maior do que V2. Não, senhor. Tá falsa, né? É V2 que é maior do que V1, professor. Então a afirmação 1 tá falsa. Afirmação 2. V2 é maior do que V1? Sim. E o V1 é menor do que E sobre B. E o V1 é menor do que E sobre B. Com certeza, né? Que gordinho esperto. Isso. Afirmação 3. V3 vale E sobre B. V3 vale E sobre B. Então é a nossa famosa questão de filtro de velocidades, né? Que legal! Então 2 e 3 estão corretas, né? Ou seja, é a letra E, né? 2 e 3 estão corretas, é a letra E. Vamos para essa 22, tá bom? Questão 22 fala o seguinte, ó. Na figura estão representadas no plano XY linhas equipotenciais espaçadas entre si de 1 volt. Ou seja, né, a DDP entre duas adjacentes é 1 volt, vai aumentando de 1 em 1, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, né? Os potenciais vão aumentando de 1 em 1 volt, é isso que ele está falando. E aí ele vai fazer algumas afirmações. E aí eu queria que a gente gastasse um tempinho para entender como é que eu sei aonde é que o campo elétrico ali, ó, é mais forte, aonde é que ele é mais fraco. Bom, a noção intuitiva de campo elétrico é o seguinte, ó. Professor, como é que é esse negócio de campo elétrico? Bom, uma coisa que eu insisto bastante é o seguinte, ó. O que significa, Renato Brito, quando você diz que tem um campo elétrico, por exemplo, de 10 volts por metro? O que significa isso daí, hein, professor? Pois pronto, vamos conversar sobre isso. Então, quando você fala que o campo elétrico vale 10 volts por metro, significa que dentro desse campo, o potencial elétrico, ou seja, os volts, diminui nesse ritmo. Que ritmo, professor? 10 volts por metro. Peraí, professor, porque eu não estou entendendo, não. Deixa eu esclarecer aqui. Veja, essa é a representação de um campo elétrico, ó, de 10 volts por metro. Professor, o que significa? Quando você fala que o campo elétrico vale 10 volts por metro, significa o quê? Que dentro desse campo, o potencial, quando você se move a favor do campo, ó, ele vai diminuindo de 10 em 10 volts a cada 1 metro, olha aí, o potencial era 60,
50, 40, ele diminui de 10 em 10 volts. A cada 1 metro que eu ando, então isso aí vai me dar o valor do campo. Um campo de 10 volts por metro. Quando você fala 10 volts por metro, você está dizendo que o potencial, nesse campo, o potencial diminui 10 volts quando eu ando a cada quantos metros? Quando você anda tantos metros, ó. O potencial diminui 10 volts a cada 1 metro. Esse é o valor do campo, né? Tá. Então, um campo que é muito forte seria um campo em que acontece o que, professor? Um campo muito forte é aquele no qual o potencial, né, ó, ele tem uma grande variação, né? Aumenta ou diminui muitos volts quando você anda poucos metros, né? Muitos volts. A cada poucos metros vai dar um campo elétrico muito forte, né? Professor, por exemplo, nessa região aqui, ó, por exemplo, vamos comparar o que acontece, por exemplo, né? Na região onde está esse ponto B, ó, para que você tenha uma variação de potencial de 2 volts, ó, se você andar essa distância todinha, né? Daqui para cá, professor, o potencial diminuiu 2 volts. Diminuiu. Cara, mas ele diminuiu 2 volts quando você andou esse monte de metros, né? E na região onde está o 2, ó, onde está o ponto A, para você ter a mesma variação, ó, daqui para cá, professor, o potencial diminuiu 2 volts. Só que diminuiu 2 volts quando eu andei mais metros do que ali ou quando eu andei menos metros do que ali? É isso que eu quero que você entenda. Eu posso ter um campo elétrico, eu posso ter, por exemplo, ó, vários valores de campo elétrico. Diz aí, professor, eu posso ter um campo elétrico que ele é de 2, né, que dentro dele o potencial varia 2 volts a cada 1 metro. Aí num outro campo, 2 volts a cada 2 metros. Num outro campo, 2 volts a cada 3 metros. Se esses 3 campos aqui existissem, sei lá, né, tô inventando aqui valores, 1, 2 e 3, ó. Quem seria o maior deles? Quando o campo que varia 2 volts a cada 1 metro, 2 volts a cada 2 metros ou 2 volts a cada 3 metros, qual seria o mais forte deles? O mais forte seria esse, professor. O que varia 2 volts a cada 1 metro, né? Ou seja, no caso aqui, ó, para variar 2 volts, eu andei só essa distância. E para o potencial aumentar 2 volts, eu andei foi tudo isso. E o senhor andou mais metros do que aqui. Aonde é que o campo é mais forte? Na região aqui do A ou na região do B? Na região do A ele é mais forte. Ou seja, você percebe que o campo é mais forte onde essas linhas equipotenciais, ó, estão mais concentradas ou é onde elas estão mais afastadas? Onde elas estão mais concentradas, né? Olha. Né, professor? Por exemplo, olha, nessa região aqui do C, ó, nessa região aqui do C, professor, né, ó, você pode fazer comparações, né? Na região aqui do D, ó, para que o potencial varie 2 volts, ó, tu vai andar só daqui para cá, ó. Aparentemente o D deve ser o campo mais forte de todos aí, desses aí, ou o mais fraco? Esse aí tá com cara de que é o mais forte, né? Varia 2 volts quando eu ando uma distância bem pequenininha, né, professor? Tá. E tem o C ali como alguma coisa intermediária, né? O C ali, né, professor? Como assim, alguma coisa mais ou menos intermediária, né? Claro que a minha figura da lousa não é a melhor figura, né? A gente tem que olhar para essa da folhinha aqui, né? Então, Mois, se eu fosse estabelecer uma ordem aqui entre quem é o mais forte, ó, e quem é o mais fraco, o mais forte tu diria que é quem aqui deles? Quem? D de dado, né, professor? Lá ali pelo ponto D de dado, esse campo, pelo jeito, ele tá muito forte. O D é o mais forte de todos mesmo, né? E aí que seria o mais ou menos assim, o próximo depois dele? O C, é verdade. E tu percebe que eu não escrevi uma equação, né? Porque na verdade a nossa visão aqui foi uma visão intuitiva, né? E depois vem quem?
E depois o A, ó. Caramba, hein, professor? Pois é. E o mais fraco, então, professor, seria o B, né? Isso, seria o B. De modo, então, que se eu pegasse uma carga positiva, professor, o senhor pegou uma carga positiva, o senhor vai colocar aqui nessa figura. Onde eu devo colocar essa carga positiva, Renatinho, para que ela sofra maior força elétrica? Ora, ela vai sofrer maior força elétrica se eu colocá-la na região onde tem o campo mais forte, ó, que é o D, né? Ah, então se eu colocar aqui no D, se você colocar no D, ela vai sofrer a maior força elétrica. É onde ela estará sofrendo maior campo, onde ela vai sofrer maior força, né? Que massa, né, professor? Isso, a noção intuitiva de campo. Aonde é que o campo é mais forte, aonde é que o campo é mais fraco, né? Professor, então, prossiga. Tá, então vamos prosseguir. Ele vai dizer aí 3 afirmações e ele quer que a gente diga quem é que está certo e quem é que está errado, né? Então, por exemplo, olha, a afirmação número 1 diz assim, olha, o trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carga de 1 coulomb de D até A vale menos 1 joule. Vamos ver. Renato, qual é o trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carga elétrica de D até A? É a carga, né, que multiplica o potencial inicial menos o final, né? VD menos o VA. Isso. O professor, ele disse que a carga é de 1 coulomb, e essa conta não é em módulo, é com sinal e tudo, né? Que multiplica VD menos VA. O VD é 0. Menos o VA. Só que o VA vale quanto, professor? Vale 1. Multipliquei. O trabalho deu negativo, ó. Menos 1 joule, ó. O trabalho da força elétrica deu menos 1 joule. É, a afirmação 1 tá verdadeira, né? Realmente deu menos 1 joule, né? Afirmação 2. O módulo do campo elétrico em C é maior do que em B. É verdade? É. C é maior do que B, porque ali as equipotenciais estão mais juntinhas, né? É verdade. Afirmação 3. O módulo do campo elétrico em D é 0. Não, quem é 0 no D não é o campo, é quem? É o potencial que vale 0 volt ali no D, né? Então, professor, no final das contas, então, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, né? E a 3 é falsa. 1 e 2 estão corretas, né? Ou seja, é a letra C de casa, na 22, né? Na 22, ó, é a letra C de casa, ó.